Em 1924, Lenin, o antigo líder da União Soviética, morreu, por ter uma doença lá que eu não consigo pronunciar. Isso causou competição para ver quem tomaria o poder da União Soviética primeiro. E dentre os competidores, as duas figuras principais eram Leon Trotsky e Joseph Stalin. Os dois tinham filosofias diferentes. Trotsky queria uma revolução mundial, e Stalin defendia o socialismo em um país só, ou seja, o fortalecimento da União Soviética antes da dominação mundial. E pulando para a parte importante, Stalin ganhou, eliminando seus inimigos. Ele consolidou o poder por completo em 1927, tomando o controle direto do Partido Comunista. O objetivo principal de Stalin, como já dito antes, era fortalecer a União Soviética ao máximo possível, e a principal medida que ele fez para tentar atingir isso foi a industrialização, já que, pelas próprias palavras de Stalin, se eles não industrializassem em menos de 10 anos, eles seriam esmagados. Na época, os Estados Unidos estavam passando pela crise de 29, então o mundo inteiro basicamente também entrou em uma das maiores crises da história. E o objetivo de Stalin era fechar totalmente a economia da União Soviética, assim a crise não a afetasse. E também seguir uma política de intervir em tudo. E para fazer isso, ele fez 2 planos quinquenais, ou planos de 5 anos, se você não gosta de palavras difíceis. Os dois envolviam transformar a economia agrícola em uma economia industrial e coletiva. Então ele coletivizou as fazendas e desviou os recursos da agricultura para a indústria. E também foi feito bastante investimentos na infraestrutura e na melhora de vida da população. Até aí ele até que parece um líder perfeito, né? Mas, a industrialização forçada do país causou uma crise gigantesca de falta de comida e por consequência fome, matando no total 8 milhões em menos de 3 anos. E a situação mental de Stalin também não era das melhores. Pelo começo de 1930, ele começou a lentamente ficar mais e mais paranoico, começando a duvidar de todos ao seu redor. Cada dia, esse sentimento aumentou mais e mais. E tudo isso causou com que em 1936 ele começasse o que é chamado hoje de Grande Expurgo, onde ele mandou diversas pessoas para morrerem trabalhando em campos de trabalho forçado. Torturou e executou diversos militares, políticos, intelectuais e até pessoas comuns. Basicamente, todo mundo que ele queria que morresse, morria. E nessa putaria toda, o resultado foi mais de 20 milhões de mortos em números estimados. Ele conseguiu transformar a desgraça, que era o que sobrava do Império Russo, em uma nação feita de aço, que industrializou e prosperou enquanto o resto do mundo capitalista morria na crise de 29. Então todos os objetivos econômicos dele foram sim atingidos, mas a um custo bem gigantesco. E com a indústria melhorada, além de produzir produtos civis, ele também obviamente começou a produzir armas, muitas armas. Já que o objetivo de Stalin era fortalecer a União Soviética, obviamente a área bélica não ia ficar de fora. Então ele tanto aumentou o tamanho do exército, como também criou mais tanques, armas, inclusive recebendo os equipamentos alemães, depois de um tratado com a Alemanha nazista. E falando da Alemanha, ela era agora governada por Adolf Hitler, e tinha também um ódio contra países capitalistas. E a Alemanha viu que a União Soviética também estava querendo se fortalecer e expandir, e tinha interesse nos antigos territórios europeus do Império Russo. Então, em 1939, os dois países assinaram o Tratado Molotov-Ribbentrop, tanto o Tratado de Não Agressão, quanto o Tratado para dividir um certo país entre eles. A Polônia tinha ganhado parte da Ucrânia e Belarus durante a Guerra Civil Russa, já que pegou a Rússia desprevenida, e Stalin queria esses territórios de volta. Em 1939, a Polônia é invadida por 2 lados, 1 milhão de soldados alemães de um lado e 600 mil soviéticos de outro, e então é dividida entre os dois países. Junto com isso, a Segunda Guerra Mundial começa, só que a União Soviética não faz parte dela, ainda. E enquanto o resto do mundo estava focado no pintor austríaco, Stalin aproveitou e matou mais alguns inimigos do seu governo, inclusive matando o arrombado do Trotsky, que nessa época tinha fugido para o México. E a União Soviética também aproveitou para resolver um certo problema, a existência da Finlândia. A União Soviética foi e mandou um ultimato para a Finlândia, uma desculpinha que o controle do lago lá era importante ou alguma porra assim. E a Finlândia rejeitou. Então, a União Soviética rapidamente começou uma invasão. E estagnou bem rápido. O povo da Finlândia já era acostumado com o frio, e mesmo sem uma aérea ou um exército tão grande quanto os soviéticos, conseguiram repelir a invasão. E na época, a situação do Exército Vermelho já não era das melhores. A maioria dos generais bons que Stalin tinha, ele matou. E os novos comandantes russos eram bem inexperientes. Então quando eles viram que a invasão estava uma merda, eles tentaram resolver esse problema com a incrível e genial tática de só mandar mais soldados. Mas a Finlândia também não ia aguentar para sempre. Então, depois de 3 meses de guerra, a Finlândia aceitou um tratado e perdeu uns territórios. Mas ainda assim, essa guerra resultou na União Soviética perdendo mais de 5 vezes os soldados que a Finlândia perdeu. Mas para esquecer um pouco dessa humilhação, nesse mesmo ano de 1940, a União Soviética também invadiu os Bálticos, de novo, já que da última vez eles tinham ganhado independência durante a Guerra Civil, mas contra o novo Exército Vermelho, eles simplesmente foram esmagados. E Stalin também demandou a Bessarabia, uma área da Romênia, já que por que não? E eles não tiveram opção a não se ceder. Tudo estava indo bem para a União Soviética, a indústria estava melhor que nunca,
O Exército Vermelho nem tanto, mas a União Soviética estava em tempo de paz, então quem liga? Em 1941, a Alemanha, que já tinha grande parte da Europa, invadiu a União Soviética com 3 milhões e meio de soldados. Do nada. A invasão, em menos de um mês, tinha dominado grande parte da Ucrânia, Bálticos e Bielorrússia. E para piorar a situação, a porra da Finlândia também entrou na guerra, para tentar retomar seus territórios perdidos, fazendo a União Soviética só perder mais ainda, com os alemães nessa mesma hora também consolidando o fronte deles, cercando mais de 700 mil soldados soviéticos no processo. E enquanto isso, o Irã rejeitou uma das demandas dos britânicos. Então, a União Soviética e o Reino Unido invadiram eles, e pegaram o petróleo de lá por um tempo. A Alemanha e a Finlândia não pararam o avanço, com mais de 3 milhões e meio de soldados, enquanto a União Soviética tinha menos de 3 milhões. E os alemães decidiram começar lentamente a avançar para Moscou, mas isso Stalin não podia deixar mais nem fudendo. Então, a União Soviética começou rapidamente a reforçar as fronteiras, principalmente em Moscou, e nessa mesma hora ficou frio, muito frio. Mas não parou muito o avanço, mas ao menos com essa perca de gás do exército alemão, o exército soviético conseguiu se recuperar um pouco, já que nesses 6 meses de invasão, a União Soviética tinha perdido mais de 3 milhões de homens, um dano que iria demorar muito para consertar. Os alemães estão a chegar em Moscou, mesmo com o inverno, mas Stalin já tinha conseguido colocar mais de 1 milhão de homens para a defesa naquela área. E mesmo com as táticas alemãs chegando longe, eles foram rapidamente repelidos. Hitler esperava que a União Soviética caísse nesses primeiros 6 meses. Na visão de Hitler, a União Soviética que ele iria enfrentar era a mesma de 10 anos atrás, que era fraca e desorganizada, mas o que ele estava enfrentando agora era basicamente outro país. E no começo de 1942, a União Soviética tinha construído um exército de mais de 5 milhões de soldados, o que facilitou mais ainda a tomada de alguns territórios. Hitler, então, aceitou que não ganharia ali em cima mais nem fudendo, e começou um avanço no sul, principalmente para pegar os recursos do Cáucaso. E foi aí que a Alemanha cometeu outro erro. Ao invés de focar em só um lugar, eles foram e dividiram os exércitos, um para ir até o Cáucaso e outro para tentar capturar uma importante cidade soviética, Stalingrado. Eles foram e conseguiram até dominar bastante da área, mas o avanço foi logo parado. Principalmente em Stalingrado, que era uma cidade que tanto Stalin quanto Hitler viam de importância. Foi nesse momento que começou a Batalha de Stalingrado, a batalha mais sangrenta da história. E nessa mesma hora, de novo o inverno chegou. Então, por 3 meses, a fronteira ficou basicamente isso, sem muita mudança. Mas isso só deu mais vantagem para os soviéticos, por 3 razões. A primeira é que eles conseguiram ter tempo para se reindustrializar mais. A segunda é que com isso, eles tiveram mais tempo para reorganizar a fronteira contra os alemães. Os alemães também fizeram isso, mas pelo fato da União Soviética ter mais soldados, uma fronteira tão longa assim criava uma vantagem gigantesca para os soviéticos. E por último, esse inverno causou muitas casualidades para os alemães, já que a linha de suprimentos soviéticos estava basicamente intacta, e eles tinham maneira de lidar com o frio, já que já estavam basicamente acostumados com tudo aquilo. Mas enquanto isso, as linhas de suprimento alemãs foram destruídas, já que os soviéticos usaram a tática de terra arrasada, e isso fez os soldados da Alemanha não terem nem comida, nem munição e nem gasolina. E quando o inverno começou a acabar, o exército soviético estava mais forte que nunca, e conseguiram ficar em Stalingrado, capturando mais de 300 mil soldados alemães, só nesse cerco. E depois dessa derrota, os alemães começaram a recuar sem parar, só conseguiram se defender de novo no meio de 1943, já que a fronteira estava um pouquinho menor. Eles tentaram cercar os soviéticos de novo, mas foram rapidamente repelidos. E lá por essa mesma hora, os aliados começaram a invadir a Itália por baixo, e a partir daí, o destino da Alemanha já estava praticamente escrito. E no começo de 1944, com mais de 6 milhões e meio de soldados, o exército soviético começou a avançar. Agora, não mais com o objetivo de se defender da Alemanha, mas sim com o objetivo de chegar em Berlim. E com tudo isso, a União Soviética, que há 20 anos era um país fadado à desgraça, tinha ganhado a maior guerra da história e virado uma potência mundial, mas a um custo que jamais vai ser esquecido. Todos os territórios do eixo que os soviéticos dominaram viraram basicamente fantoches da União Soviética, com exceção da Iugoslávia, já que ela tinha basicamente se autoliberado. Depois disso, a Europa foi dividida entre 2 lados, basicamente um comunista e um capitalista. E acho que você já sabe para onde isso está indo, né?